Olá, boa tarde a todos. Com muita alegria nós estamos aqui para mais um momento de interação nesse primeiro encontro do NEP Brasil, com representantes aqui de vários estados desse nosso país, representados aqui por várias regiões. Então, com muita alegria, a gente tem nesse terceiro momento a Isabel, lá da Bahia, representando a Bahia, o Ismael representando o Ceará, o Marcos representando a Paraíba, o Ederson do Rio Grande do Sul e o Kleber representando o Goiás e eu aqui de São Paulo. E só para lembrar, para quem já está acompanhando aí o evento desde o início, já viu nas outras interações, mas a gente tem aqui no cantinho inferior um QR Code. Para quem está chegando agora, esse QR Code ele é uma parceria com a Fraternidade Sem Fronteiras, então ele vai direcionar vocês para o Viver Fraternidade, que é um projeto da Fraternidade em auxílio a quem está passando por momentos de crise, agora na pandemia, né, durante o Covid-19 aí que está em todos os lugares, e ele está, esse projeto em auxílio a famílias aqui no Brasil e também na África. Então, quem quiser auxiliar, é só vir com o celular aqui no QR Code que vai ser direcionado. E nosso grupo, então, nessa interação, nosso evento todo, né, tem como tema geral luz imperecível, e ficou a cargo da nossa discussão aqui um versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 36, que diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então, para iniciar as nossas reflexões, né, a nossa discussão, a Isabel vai contribuir conosco. Não te ouvimos, Isabel. Boa tarde, amigos que compartilham desse espaço virtual comigo. Para aqueles que nos assistem, é muito bom estarmos aqui em torno do Evangelho de Jesus. Eu me chamo Isabel da Silva e represento aqui o NEP Jesus de Nazaré, que faz parte de um centro espírita chamado Núcleo Espírita Jesus de Nazaré, da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Esse NEP já funciona há alguns anos, e hoje nós estamos aqui apenas na representação de um grupo muito significativo. Muito bem. Quando nós olhamos com atenção para esse versículo que nos coube, o versículo do capítulo 12 de João, o versículo 36, nós podemos concluir que, na verdade, ele é conclusivo de uma passagem que começa lá no versículo 20, quando alguns gregos procuram Jesus, querem ver Jesus, querem estar com ele. Mas é importante que nós nos situemos nesse contexto desse momento. Nesta época, era a época da Páscoa, das comemorações da Páscoa pelo povo judeu, uma das principais comemorações desse povo. E muitas pessoas se dirigiam a Jerusalém para participar dessas comemorações, vindas de muitos lugares diferentes. E junto a esse povo se encontrava esse grupo de gregos. E nesta fase é quando Jesus se dirige também a Jerusalém com os seus discípulos e faz aquela entrada triunfal na cidade em cima de um jumentinho. E ele é aclamado pela multidão, com o povo aclama com muitos ramos de palmeiras. Nós vamos ver que muitos desse povo que aclama a sua entrada, porque já sabia dos seus feitos e de todos os seus ensinos e exemplificação, muitos desses
também fariam parte na culminância da crucificação do Cristo, quando ele é necessário decidir entre ele e Barrabás. Mas Jesus adentra Jerusalém dessa forma, e ali está. Lembremos que Jesus vem de uma trajetória de mais ou menos 3 anos no seu mandato de amor, onde ele passa por vários lugares, entre várias pessoas, ensinando, esclarecendo, orientando o caminho de cada um, acolhendo, vivenciando e exemplificando o amor incondicional e a sua unidade espiritual com o Pai, com Deus. Jesus passa por toda essa trajetória que culmina nesse momento em Jerusalém, que logo após alguns dias desse momento vai se dar então a crucificação e a ressurreição que logo à frente nos evangelhos é citado. Bem, o que há de diferente nessa passagem? Jesus aqui nessa fala de João, ele é procurado pelos gregos. É preciso lembrarmos que o povo grego, eles trazem do seu berço a filosofia, as artes, e era um povo que tinha muito conhecimento, inclusive conhecimento do psiquismo. E eles procuravam simbolizar esse conhecimento através de símbolos, de mitos. Isso é muito estudado até hoje pelos estudiosos do psiquismo humano, do comportamento humano. Mas já naquela época, e antes de Cristo, nós vamos ver, então, a Grécia como berço dessa filosofia, das artes, desse conhecimento. Tanto é que Allan Kardec, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma que Sócrates e Platão, eles preparam a base filosófica, toda uma base de conhecimento para o cristianismo e o espiritismo, que viria após. Bem, esse é o momento em que nós estamos prestes à culminância do mandato de amor de Jesus, quando esse grupo de gregos procura Filipe e André e pede a eles: Senhor, queremos ver Jesus. Bem, sabendo que o povo grego tinha todo esse domínio de filosofia, de arte, de conhecimentos, o que faltava a eles para querer ver, estar na presença do Cristo? Ora, a doutrina espírita vem nos trazer informações, esclarecimentos, que para evoluirmos é preciso evoluirmos tanto no aspecto intelectual, quanto no aspecto da sabedoria, no aspecto moral, em termos de sentimentos. O que nós podemos entender diante disso tudo, na minha compreensão, é que o povo grego, eles precisavam, além de todo esse conhecimento intelectual que eles tinham, de toda essa experiência intelectual e filosófica que eles tinham, eles ainda necessitavam de vivenciar, de experienciar, estar com Cristo na expressão maior do amor incondicional, na expressão plena da espiritualidade, da unicidade do Espírito em união com o Pai. Que Jesus, em algum momento, até nos diz: eu e o Pai somos um. Então, Jesus é essa representação máxima para nós, de todo o conhecimento, de toda a vivência e experiência do amor incondicional, de toda a vivência espiritual máxima que é possível a uma criatura, a um filho de Deus. E nessa conversa, quando Filipe e André apresentam os gregos a Jesus, Jesus responde a eles. E ali ele fala que é o momento da glorificação do Filho do Homem. Ele fala sobre o grão do trigo que precisa morrer, mas para que ele possa produzir mais grãos. Ele também vai falar da necessidade de amar menos a vida material para se elevar espiritualmente. Também vai falar sobre servir o Cristo
e seguir o Cristo. Dentre outras falas, ele vai falar de como se dará a sua morte, que quando ele se elevará da terra. Mas isso tudo Jesus já tinha falado, e nós podemos ver nos evangelhos que ele já tinha citado essas passagens, feito essas falas, essas orientações, que ele já tinha feito isso e falado sobre isso para os judeus e para os discípulos, para os povos da sua terra. Mas ali tinha um público diferente, o grupo grego. Eles precisavam dessa confirmação de estar na presença do amor incondicional e de um espírito crístico, que viveu e que estava na sua plenitude em expressão. E então Jesus faz um chamado no versículo 35, que nos chama a atenção, concluindo essa fala com os gregos. Por pouco tempo a luz está entre vós. Nos lembrando que o Cristo estava visível para nós ali através de Jesus, manifestado no mundo. Mas isso seria por pouco tempo, porque brevemente ele se elevaria da terra, após a crucificação. E aí ele conclui no versículo 36, que é o ponto-chave para as nossas colocações e discussões aqui, quando ele afirma: enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Ora, entre ter a luz do Cristo a nos iluminar e a nos guiar como modelo e guia da humanidade, até chegarmos ao ponto de nos tornarmos esse espírito como ele, num grau máximo de evolução, tem um grande percurso. A atração evolutiva em direção à divindade é própria, é fatal de todos os homens, de toda a humanidade, mas é também de todas as coisas. Tudo evolui para gravitar na unidade divina. Tudo que é criação divina faz essa trajetória. Mas temos uma gradação entre esse ponto inicial de quando fomos criados simples e ignorantes, como afirma também a questão 540 de O Livro dos Espíritos, de quando surgimos na menor porção do átomo primitivo, até chegarmos à posição de arcanjos, nós temos uma gradação para avançarmos. Então, entre a luz estar em nós, que é essa luz do Cristo que já completou essa trajetória de evolução, até nós nos tornarmos luz tem um grande período. E diante dessas posições, resta nos perguntar, nesse contexto, quando gregos, discípulos e o povo ouviam Jesus, no seu último chamamento, na sua última chamada para o nosso despertar de consciência. Qual é a posição, a postura que nós, trazendo para a nossa experiência hoje, nós ocupamos diante dessa última chamada do Cristo? Nós ocupamos a posição dos gregos, que desenvolveu muito no aspecto filosófico, no conhecimento, ou nós nos colocamos na posição dos discípulos, como aprendizes da vida, mas conscientes que a vida irá nos chamar aos testemunhos, que possamos vivê-los em Cristo. Ou nós nos colocamos na posição dos judeus, do povo em geral, que teve a orientação do Cristo, que tem a orientação do Cristo, que teve a presença do Cristo e ainda assim não se despertou naquele momento. Que decisão nós tomamos depois de ouvir essa passagem e dessa última chamada do Cristo, antes que ele ele chegasse à Santa Ceia e ao momento da prisão e crucificação? Que decisão nós tomamos após essa experiência desse chamado? Nós nos recolhemos
ou nós assumimos a nossa porção de livre-arbítrio e assumimos o compromisso e a responsabilidade de nos tornarmos filhos da luz, despertando em nós todas as nossas potencialidades. Grandes reflexões. Eu Perguntas, né, Nossa. Eu gostaria só de poder fechar com um detalhe, homenageando a dama do Evangelho, Amélia Rodrigues, que tem um poema que se chama A Última Chamada. E ela diz assim: falai, Senhor. A vossa augusta voz dizem que só na solidão se escuta. Cessou em torno o estrépito da luta. Falai, Senhor, agora estamos sós. Dizeis, não ouço bem, junto de nós ainda rumores. Quanta coisa bruta a interromper-nos. Ai, que paz desfruta quem vive longe desta bulha atroz. Dizeis que sois meu Pai, sim, ouço agora perfeitamente, e que do céu na aurora, oh, música perto, oh, tentações letais, flores, luzes, é um préstito que passa. Vou vê-lo já. E foi, e a voz da graça morreu de todo. Deus não falou mais. Que nós possamos estar atentos a esta última chamada do Cristo para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Kleber? Não estamos te ouvindo, Kleber. Ok, boa. Aqui, né, representando o NEP de Goiás. O nosso NEP aqui chama Nas Rotas do Cristo. Ele é de 15 em 15 dias, de 19 horas e 30 minutos até 21 horas. Gente, o nosso versículo aqui, buscando, então, poucos momentos de reflexão, nós podemos dividir esse versículo em 3 partes, né? Enquanto tendes a luz, crede na luz, e para que vos torneis filhos da luz. A palavra luz, ela nos remete a vários significados. E a gente não vai ter como abrir a esses inúmeros significados da luz, mas eu vou me ater aqui a 2 significados, né, que consideramos principais para esse momento aqui, que é a nossa existência física, né, significa a vida humana, na verdade, apesar dela ser transitória, ela representa uma chama, né, uma chama que, o contato com o serviço, ele nos faz, na verdade, a ascensão justa. E essa fala, inclusive, a fala do Emmanuel, que está no Caminho, Verdade e Vida, né? Falar-vos da luz. Opa, eu enganei no Caminho, Verdade, no Pão Nosso, tá? Desculpa, mas acontece mesmo. Mas aí no Pão Nosso ele fala isso, e ele nos remete a esse tempo, né? Então, a luz, na verdade, representa para mim um tempo, e o que eu faço dessa luz nesse tempo, esse enquanto, né? E aí um instante que o Emmanuel levanta, que é enquanto é dia, que é, aí sim, é Caminho, Verdade e Vida, na lição 127. Enquanto é dia, aí ele fala assim, não desdém a oportunidade que te é dada. Então nós, na verdade, essa multiplicação, fazer, na verdade, com que essa luz que eu tenho hoje, ela possa ser aumentada, ela possa aquecer, né? Então, essa chama que eu tenho, aí o Emmanuel coloca outra ligação que eu acho interessante, que é na pergunta 303, ele coloca assim, o conhecimento espiritual, com a perfeita noção de responsabilidade, ela nos desperta para o divino, né? Para o nosso íntimo, para a nossa centelha divina. O conhecimento de responsabilidade, ele
desperta para a centelha divina. Aí, nesse ponto, aí nós vamos refletir um pouquinho, olha só. Se ele nos desperta, né, qual que é essa luz desse conhecimento, né? Essa luz desse conhecimento, bem lembrado pela Isabel, né, foi Jesus, né? Foi Jesus. E essa luz, o que Jesus ele coloca assim como ele fala, nos ligar, olha só, veio nos ligar pelos seus exemplos, né? A lâmpada do coração, a usina de amor. Ele veio nos ligar a lâmpada do coração, a usina de amor. Então, aí eu tenho um ponto importante, que é, quando eu coloquei anteriormente que a nossa existência física, né? E também agora, essa centelha divina na qual nós carregamos. São dois elementos aqui considerados como primordiais para essa análise. Passando, então, agora para outro ponto, é pensar assim, que essa luz, né, que Jesus exemplificou, a Joana de Ângeles coloca o seguinte, na Garimpo de Amor, que essa luz, ela foi para todos, né? Essa luz, ela foi para o bom, ela foi para o mal, ela foi para o nobre, ela foi para o plebeu, ela foi para o rico, ela foi para o pobre, né? E o seu amor, o amor de Jesus, ele não seleciona ninguém, né? Ele recebeu a todos. Segundo ponto, se o primeiro ponto é eu ter a luz, né, que eu coloquei aqui, o segundo ponto é crede nessa luz. E o crede nos leva à fé. Aí, só que o Evangelho nos diz que a fé e a caridade, lá no capítulo 13, tem que andar juntas, né? E o Emmanuel também tem um capítulo que ele fala sobre a fé e a caridade, em que ele coloca que a fé sem a caridade é como se fosse a luz, né, sem essa usina. E o contrário também, se eu tiver a caridade sem a fé, é como se eu tivesse a usina e não tivesse a lâmpada. Então, nesses dois pontos aí, quando a gente liga na fé, aí a Joana de Ângeles, ela coloca um ponto que eu também achei importante, né? Quando a gente fala em caridade, a gente pensa assim, nossa, né? Eu tenho que realmente doar, né? Eu tenho que doar. Então, agora, qual que é essa doação que eu devo fazer? Aí ela aponta que, além da doação material, né, ela coloca assim, porém, mais importante do material é o testemunho do seu aprimoramento, é a renúncia ao ponto de vista. Aí, ou seja, quando a gente liga o coração, porque a gente vai transformando o nosso coração em sentimento, então, essa renúncia ao rancor, ela também faz parte daquela renúncia, daquela doação material, né? Ela não está simplesmente isolada. Aí, então, quando a gente começa a pensar no fé, né, que ela vai ser, inclusive, tratada mais aí pelos nossos colegas, nossos amigos, na verdade, aí ela vem a questão do amor, né? E aí o amor, eu começo a refletir, outra passagem do Emmanuel, que ele fala assim, que essa luz já está com a gente desde há muito tempo, né? Aí coloca que os filósofos, amigos, antes de Jesus, eles eram luzes também, mas era uma luz refratada, que ele era para ser vista, quando você olhasse, por exemplo, à noite, você olha, você vê realmente aqueles pontos de luz, mas ela não é efetivamente aquele sol resplandecente, né? E aí eu penso assim, lembro inclusive da minha mãe, quando criança, ela falava, meu filho, doa, né? Doa, mas não espera nada em troca. Mas sim, bom, mãe, mas eu ficava pensando, se eu der o doce, né, eu vou querer também, eu queria ganhar o pirulito, né? E se eu vou dar a balinha, eu queria ganhar o chiclete, né? E, na verdade, assim, para mim isso não ficava muito, né? Não faz muito sentido. Mas aí a Amélia Rodrigues, ela destaca um ponto muito importante, que é quando ela coloca que Jesus sai da Galiléia e ele vai para a Transjordânia. E ela coloca, então, que nessa passagem, que é muito áspera, né, que ela encontra com Pedro e Jesus também, né, eles param para descansar um pouquinho, e Pedro faz uma pergunta a Jesus. E Pedro pergunta, e nós, né, que deixamos tudo e te seguimos? E nós que deixamos tudo e te seguimos? E aí a Amélia Rodrigues faz a seguinte reflexão. Quando ainda não se sabe amar verdadeiramente, sempre se aguarda a retribuição. Aí parece que agora, assim, faz mais sentido, né, quando eu começo a lembrar da minha mãe, ao falar, olha, meu filho, doa sem esperar a retribuição, que essa luz já nos acompanha há muito tempo. E aí,
Para que nós possamos nos tornar filhos dessa luz, ainda que nós já temos esse conhecimento, já temos a luz, já temos a fé, que nós efetivamente passamos a refletir essa luz em nós a cada dia. Então, na passagem de Jesus, né, em que ele vai agora, a Isabel já colocou, né, que é a sua despedida, a sua glorificação, e na verdade, assim, a passagem dele não foi sem objetivo, né, foi com um objetivo magnânimo para toda a sociedade, para todos nós, né, para a vida eterna. Gente, é isso então. Muito obrigado. Bom, gente, é muito bom, Acabou né? meu tempo, não sei se... Geral. Agora, Ederson, acho que tem mais contributos para nós. Então, gente, uma boa noite a todos. E é uma enorme alegria e satisfação de estar participando deste primeiro encontro dos NEPs do Brasil. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui e representando o nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o Ederson, do NEP Francisco de Assis, e a gente, então, vai aproveitar essa ponte dos colegas aí, que são inúmeras reflexões, para, então, refletir nesse versículo, né, que é de uma grandiosidade muito, muito significativa, que depois de tudo que a gente ouviu aí, a gente vê que ele deixou o seu recado para todos nós. Então, aqui na Francisco, a gente fez por partes, pegou por partes desse versículo, e nós vamos comentando por tópicos, ó. Então, enquanto tendes luz, aí eu fui lá em Emmanuel, lá no livro Ceifa de Luz, no capítulo 60, que ele nos diz assim, ó, toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Então, olha só, aqui ele já diz o que é a luz, né? Que a luz, então, é esse amor que está em latência dentro de todos nós, e todos nós somos luz, todas as criaturas do universo. E este amor que é a lei maior, que está ali guardando em germe dentro de nós para ser despertado, desabrochado, através desse legado, dessa exemplificação que Jesus nos deixou, através das suas virtudes, para que possamos cumprir as leis divinas e alcançar essa luz que ele deixa para todos nós. E que somos essa luz. O outro tópico é o crede na luz. Ó. Então, esse crede na luz tem a ver com acreditar, ter fé, a confiança neste propósito de autoiluminação interior. O que a gente viu anteriormente, enquanto tendes a luz, então ter fé nesse propósito que Jesus deixa para todos nós, este legado de amor, para que possamos, então, iluminar as nossas mentes, nossos corações, para chegarmos à plena felicidade, que é o objetivo de todos nós. E nós, então, vamos, através do Evangelho de Jesus, nós vamos conhecer as leis divinas, e aí, então, através desse conhecimento, nós não ficarmos só no nível do saber, mas principalmente o sentir aquilo no coração que estamos aprendendo e vivenciar este Evangelho. Esta é a proposta. Aí o outro tópico, ó, para que sejais filhos da luz. Então, filhos da luz é o mesmo que filhos de Deus. É a mesma coisa. E todos nós somos filhos de Deus. A diferença é que muitos de nós, a gente pode escolher ser filhos da desobediência, que a gente trouxe lá em Paulo, na carta que ele envia aos Efésios, no capítulo 5, versículo 6, que ele fala sobre isso. Aquele que não é filho da luz é filho da desobediência. E o que seria essa desobediência? Então, exatamente a desobediência de não praticar essas virtudes, cumprindo essas leis divinas, que é o propósito para todos nós seres imortais em evolução. Então, esta é a proposta. Então, o que acontece? Todos nós somos filhos, mas a gente pode, através da lei do livre-arbítrio, ou lei de liberdade, se afastar de Deus.
Mas quem se afasta de Deus somos nós, né? O nosso Pai está sempre nos aguardando através desses convites, né? Através do nosso Mestre Jesus e outros, né? Profetas e em estudos, né? Através da doutrina espírita, para que a gente possa despertar essa consciência para essa autoiluminação interior. E eu quero trazer também uma reflexão que o nosso mestre Kardec nos traz, que ele também nos diz, né? Aqui Emmanuel, desculpa, primeiro Emmanuel, ele diz assim, ó, os cristãos, todavia, são filhos da luz, ó. Está lá em Vinha de Luz, no capítulo 60. Então, os cristãos, que é o mesmo que ser espírita, cristãos e espírita é a mesma denominação, e Kardec nos diz assim, ó, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para combater as suas más inclinações. Então é esse que é o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, que está ali fazendo um trabalho de autotransformação para se sentir filho de Deus, né? Filho da luz. O outro tópico, agora que é o último do versículo, ó, aqui diz Jesus, ó, então ele deixando esse legado, essa mensagem ali que ele deixa para todos nós, ele retira-se e esconde-se. Então a gente refletindo e pensando, e através da inspiração, da espiritualidade, ou seja, então esse retirar-se de Jesus, ou seja, ele deixa esse convite de evolução para nós, de auto-iluminação interior, deixa esses elementos, essas ferramentas necessárias e se afasta, através da nossa lei do livre-arbítrio, ou lei de liberdade. Então, nós temos essa escolha, ou sermos filhos da desobediência, que vamos estar envolto de trevas em ignorância, e a ignorância do não saber as virtudes, de não conhecer as virtudes, as leis divinas. Então, ele deixa esse recado, essa mensagem grandiosa para nós refletirmos, e se afasta para que a gente possa caminhar com as nossas próprias pernas através dessa evolução individual e coletiva ao mesmo tempo. Então, esse é o contributo, né, dessa ponte, que foi uma tarde iluminada, né, que todos trouxeram muita luz, né, dentro dessa luz, cada um tem uma luz ainda, né, nós aqui insignificante, mas um pouco daquilo que a gente tem para oferecer, trazer esse contributo de iluminação para essa tarde que foi tão maravilhosa hoje com este encontro, né? Então, esse é o nosso contributo, tá, gente? Espero que possamos refletir e aceitar esse propósito, esse convite de Jesus em nossas vidas. Muita paz e bem a todos. Exatamente, amigo, exatamente. E partindo agora, né, desde o contexto que a Isabel já trouxe, até esse apanhado mais geral que o Kleber e o Ederson trouxeram, né, mostrando esse caminho que Jesus nos apresenta nesse versículo, né, são 3 etapas até a gente chegar a essa final, que é nos tornarmos filhos da luz. A nossa proposta é refletir um pouco, como a gente costuma fazer, né, no miudinho, no pequeno, selecionar uma palavra para tentar entender ela mais a fundo. E a palavra aqui é o crede, né, que é essa segunda parte do crede na luz. Porque o Kleber, o Ederson já trouxeram para a gente essa ideia da fé, né, que a gente trabalha muito no sentido de crença, mas o primeiro entendimento que às vezes pode aparecer quando a gente lê um versículo como esse, uma fala de Jesus como essa, é talvez uma certa dificuldade de compreensão, porque será que crer no sentido puramente de acreditar é suficiente para que a gente chegue a esse terceiro passo, que é nos tornarmos filhos da luz? Isso não coaduna muito bem, né, não se harmoniza muito bem com o que a doutrina espírita vem nos apresentar, que é essa necessidade do esforço, do trabalho pessoal que cabe a cada um de nós no nosso processo evolutivo. Então, a gente retoma essa palavra lá na origem e a gente vai buscar o seu significado no grego, né? A palavra que foi traduzida por crede, a palavra original. E aí,
buscando isso, a gente vai ver que essa palavra ela tem uma origem de fé, né? E a gente vai entender aqui o que significa essa fé, no sentido de fidelidade, que é uma palavra muito usada nos textos bíblicos, mas também tem um outro entendimento que é bem interessante, que é o de convencimento, assim. Então, vamos ver cada uma delas separadamente, né? O primeiro entendimento, que é esse da fé, da fidelidade. A fé, ela pode ser entendida nesse sentido de fidelidade. E fidelidade é uma relação entre duas partes. E no texto bíblico, quando a gente vê isso, é uma relação de Deus com as criaturas, ou seja, de nós mesmos para com o Criador. E aí, nessa relação, da parte de Deus, tem até uma frase que é muito conhecida por nós, porque ela é muito utilizada por nossos irmãos de outras denominações cristãs, que é Deus é fiel. E essa é uma verdade, porque Deus é mesmo fiel, né? Nessa relação de Deus com as criaturas, a gente não pode negar que da parte dele a fidelidade sempre vai existir. O que cabe para nós nessa relação de fé é a nossa parcela de fidelidade para com ele. E como é que a gente é fiel a Deus? A gente já falou um pouco aqui sobre leis divinas e tal. A gente já conhece, pelo menos em parte, as leis divinas, ou uma parcela delas, né? À medida que a gente se esforça por harmonizar a nossa vida, a nossa vivência com essas leis, então a gente está sendo fiel com aquilo que a gente já conhece. E daí decorre também esse aspecto da fé que é também de crença, que é de confiança. Porque eu gosto de pensar assim, se a gente tem a consciência tranquila, porque estamos fazendo a parte que nos compete, entendendo, claro, as nossas limitações, sabendo até onde podemos agir, mas se a nossa consciência fica tranquila de saber que fazemos os nossos esforços, então a gente não vai ter dúvidas mesmo de que Deus faz a parte dele e que nós seguimos amparados. Então, a fé ajuda a gente a entender isso. Mas a outra parcela dessa palavra, né, a palavra grega que é pisteuo, é esse entendimento de persuasão, ser persuadido. Isso é interessante, né? A gente fica se perguntando, ser persuadido por quem, né? Por mim mesmo. Essa ideia de convencimento, de me convencer de determinada coisa. E aí eu gosto acho que a gente pode fazer uma ponte direta com o que Kardec chama de fé raciocinada. Porque a partir do momento que eu consigo observar os fatos, analisar pela lógica, e tudo isso faz sentido, ou seja, a lei divina faz sentido para mim, então ela passa a ser uma construção sólida, não mais uma fé cega que crê simplesmente porque alguém disse que assim devia ser, né? Mas porque foi construída e consolidada dentro de mim. Então, nesse momento, eu tenho também convicção. E aí, isso é muito interessante da gente pensar. Só que, é claro, a gente sabe que nessa caminhada, por mais que a gente estude, por mais que a gente esteja se esforçando, a gente ainda vacila. E mesmo com tanto conhecimento, às vezes, diante da tempestade, a gente oscila um pouco, né? E se vê, mesmo diante de tanto conhecimento, assim, com uma certa dificuldade de retornar, né? Aquela ideia de que Jesus segue conosco. E aí, eu gostaria de retomar aqui uma outra fala que está no Evangelho também, numa passagem do endemoniado epilético, aquele que caía no fogo e na água, quando o seu pai busca Jesus, e essa é uma fala muito profunda, assim, é muito bonita, ele vai usar essa mesma palavra, que é traduzida, né, por crer, ele busca Jesus muito, assim, muito motivado, né, muito sofrido por tudo aquilo que o filho passava, e ele pede, Senhor, ajuda-nos, né, socorre-nos, tem compaixão. E Jesus fala para ele que para todo aquele que crê, nada é impossível. E ele então tem uma fala magnífica. Ele diz assim,
Eu creio, Senhor, mas me socorre na minha falta de fé, ou em algumas outras traduções, né, na minha falta de capacidade, assim, de crer, né, de manter essa crença, na minha incredulidade, essa é a palavra. E isso é muito profundo, porque ele parece um contrassenso, né? Eu creio, mas me socorre na minha incredulidade, na minha falta de fé, me auxilia. Então não nos esqueçamos de que Jesus está lá para esses momentos de vacilo. A gente já tem se esforçado, a gente estuda, a gente já conhece muitas coisas. Então por isso a gente já tem uma parcela dessa crença, dessa fé, estamos caminhando. Mas Jesus segue conosco, né? Então, lembrando disso, que a gente possa se fortalecer nessa caminhada. Lembrar que Jesus segue conosco, como a primeira parte do versículo, né? Enquanto tendes a luz, nós temos a luz. Nós temos a luz do conhecimento e nós temos a luz do Cristo que segue conosco. Não mais fisicamente, mas segue conosco em todos os momentos e segue no leme do nosso planeta, né? Não nos desampara em nenhum instante. Então, que possamos nos fortalecer nesse processo, para que estejamos cada vez mais unidos, para que então a luz possa se fazer cada vez mais forte dentro de nós e nós sejamos então esses filhos da luz. Acho que era isso que a gente podia pensar uma parte, né, nesse pequeno tempo que nos cabe. E agora a gente convida o Marcos, né, para seguir nas nossas reflexões. Boa tarde a todos, boa noite, na verdade. É um prazer estar aqui, uma alegria estar podendo representar os amigos do NEP de Campina Grande, da Paraíba, e também por representar os amigos da Associação Espírita Obreiros da Fraternidade, em Cruz das Almas, na Bahia, casa que me acolheu carinhosamente e por quem guardo um grande carinho por todos e da qual faço parte hoje. Nossa contribuição a essa passagem, na verdade, ela se dá porque quando lemos esse versículo, nas nossas discussões, eu falei, né, eu externei que senti, que percebi nessa passagem um convite, um verdadeiro convite do Cristo. Na verdade, a gente pode dizer que é o convite derradeiro do Cristo, uma exortação aos judeus, né? Aquele último suspiro, aquela última exortação convidando-os a seguir o Cristo. E aí eu trago, a gente encontra na história, na literatura espírita, diversos personagens que receberam esse divino convite do Cristo. Muitos deles, e nós vemos isso contado na história, seguiram amorosamente esse caminho que o Cristo mostrou para eles. No entanto, outros não seguiram esse mesmo caminho. Mas o convite para Jesus, essa luz que irradia dele, essa fonte que nos alimenta, ela vem, ela chega a todos. Então, o convite parte dele para todos nós. E o conto que a gente vai narrar hoje para a nossa contribuição, a gente pode encontrar na obra Há 2000 anos, é o encontro do senador Públio Lentulus com Jesus. Esse encontro que, na verdade, é um convite ao senador, da parte do Cristo, o exortando a modificar-se na senda da vida. Então, o senador Públio Lentulus sentia-se perdido em cogitações íntimas, à procura de respostas que buscava ainda preso na sua orgulhosa expressão. Ele sentia o coração palpitante, descompassado, que lhe oprimia o peito, e naquele instante dolorosa emoção surgia em seu íntimo. Depois de demorados minutos em que ele passeou à beira do lago de Genezaré, envolvido nas suas amarguras, ele procurou um banco para sentar-se. Naquele banco, ele experimentou uma sensação indescritível e, por um instante, ele pôde se notar fora de seu corpo físico. Ele sentia profundo êxtase diante do cenário que vislumbrava à sua frente, de natureza exuberante, uma natureza que ele nunca pôde notar. Tal era a clausura
com que mantinha seu coração insubmisso e orgulhoso. Do lago e das folhagens, sob a noite de um céu indefinível que caía, lhe vinham perfumes doces e deliciosos que lhe penetravam o espírito cansado. Naquele instante, avistou uma figura inconfundível, inesquecível, que lhe imprimiu um suave magnetismo ao se aproximar em passos brandos. Diante de seus olhos, via a majestosa figura daquele moço, que tinha olhos profundamente misericordiosos, de uma beleza suave e inesquecível. E dos seus longos cabelos que caíam aos ombros, luzes de fonte indefinível surgiam. Com um sorriso divino, revelando a sua bondade, transparecendo o seu amor, irradiava de sua figura majestosa uma fascinação que era irresistível. Públio não teve dificuldade de identificar aquela figura, mas no íntimo do seu coração borbulhavam sentimentos que até então não compreendia. Nada nunca lhe havia imprimido tanta emoção como aquele encontro fazia. Lágrimas escorreram sobre sua face, suas pernas não suportaram o peso do corpo, e quando ele se ajoelhou diante da figura do profeta de Nazaré, desejou falar, mas o peito comprimido lhe sufocava a alma. Foi quando o meigo nazareno se aproximou, com a sua doçura e soberana bondade, pousou a destra sobre ele, exclamando numa linguagem que lhe era afim, de modo que o senador compreendeu naquele instante que o Cristo falava de coração para coração e afirmou, e perguntou: senador, por que me procuras? E naquele momento, o Cristo, lançando o olhar como se toda a humanidade devesse o escutá-lo, disse: fora melhor que tivesses me procurado publicamente, e veja, na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma vez só e para toda a eternidade a lição sublime da fé e da humildade. E continuou: mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Depois de longos séculos de desvio do bom caminho, encontras-te comigo diante de um ponto de referência para toda a tua vida. Só que está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Soa para teu espírito esse minuto glorioso, se conseguires utilizar de tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, humildade e fé na hora indeterminável da redenção diante da eternidade. E ele finaliza dizendo: sou o pastor das almas humanas, desde os tempos da formação desse planeta. E há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas perdidas, tentando trazê-las para junto de meu coração, para que juntos construamos as alegrias eternas do reino de Deus e sua justiça. Então, o Cristo nos traz esse convite maravilhoso para que a gente possa, nos nossos esforços individuais, construir o reino de Deus para a coletividade humana. É esse convite que irradia como um sol, que chega a cada um de nós, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, a nos orientar, a nos exortar, a como se nos colocasse diante de um empurrão que nos leva para frente, para caminhar adiante, para que possamos construir com as mãos unidas, mas individualmente, no terreno de nossos corações, o reino de Deus aqui na Terra. Então, são esses os comentários. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui representando os amigos da Paraíba. De certa forma, embora Isabel esteja representando os amigos da Bahia, também me sinto representando os amigos da Bahia, o pessoal do movimento do Recôncavo da Bahia. E agradecer a todos vocês por estar reunidos aqui em torno do Evangelho. Muito bom, meu amigo, muito bom essa lembrança, essa passagem, como Isabel comentava aqui também, né? Perfeita para esse versículo, traduz muito, né? Numa vivência, na prática, aquilo que Jesus nos traz aqui. E para finalizar a nossa reflexão,
Ismael vai fechar para a gente. Olá, amigos. Que banquete, que alegria estar com vocês ouvindo isso o dia todo e aqui estudando essa passagem. Muito obrigado por essa oportunidade de ouvir vocês. Realmente, esse exemplo que o Marcos falou se encaixa perfeitamente a passagem e ilustra melhor. E basicamente, eu vou ser breve porque a passagem praticamente toda foi contemplada já, muito embora sempre há o que discutir, né? E especialmente esse trecho do Evangelho que tem muitas lições. Então, foi comentado com muita sabedoria aqui nesse momento que nós temos a luz, nós precisamos crer nessa luz, e de que forma crer, para que nos tornemos filhos da luz. Né? E essas etapas, como a Flávia bem falou, elas nos orientam, elas são muito importantes. Primeiro, ter a certeza que nós temos a luz. Muitas vezes a gente fica inseguro quanto a essa presença divina nas nossas vidas, né? E é preciso crer. E Flávia falou belíssimamente sobre esse crer que está muito ligado ao nosso autoconvencimento, né? Nossa convicção, construir a nossa convicção, muito além de dizer que acredita de algo, nessa luz, para que nós nos tornemos, né? Outro verbo importante, nos tornar filhos da luz. E hoje a gente viu muitas reflexões o dia inteiro sobre esse elemento da luz. Eu vou recordar algumas coisas aqui até que tem muito a ver com o que a gente está falando. O nosso versículo é o 36, mas um pouco antes, no 35, Jesus fala que quem anda na treva não sabe para onde vai. Né? Então, ele está nos dizendo aqui que a treva não guia ninguém. Mas o que é a treva? O Aloysio Elias falou que é muito importante, primeiro, descobrir o que é a treva, para depois descobrir e buscar a luz. Às vezes é mais fácil estudar as nossas sombras, né? Os nossos momentos de imperfeição, para que nós busquemos essa luz, né? Focar os nossos esforços nesse autoconhecimento é importantíssimo. E Simão Pedro disse, a luz resplandece, né? A luz não é um movimento violento de destruição sobre a treva. Ela resplandece sobre a terra, sobre a treva. Né? Usando essa ternura, transforma o ambiente escuro em um ambiente iluminado. Esse é o papel da luz, né? Chegar com essa ternura, né? E a gente sabe que basta um ponto de luz para que a treva se dissipe, né? Jesus nos fala, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra também. É interessante pensar nessa comparação, porque assim como a luz, o sal só basta um pequeno tempero, né? Dosado para que ele faça sobre o nosso alimento, comida. Assim a luz também é nas nossas vidas. Basta que a gente deixe que ela entre pela frecha da porta da janela, para que ela ilumine o nosso ambiente interno. Hoje também muitas pessoas falaram sobre esses versículos, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Olha que convite, né? Jesus se coloca como essa luz do mundo e, ao mesmo tempo, nos coloca nessa posição, né? De ser responsáveis por transportar essa luz. Miramês, ele diz uma frase interessante, que o Espírito em si é um Deus em miniatura. Né? Então, todos nós carregamos dentro de nós essa essência divina. Né? Nós somos esses candidatos a filhos da luz. Ele ainda fala que nós somos filhos da luz da verdade. E veja que responsabilidade, carregar a luz da verdade. Nós, como espíritas, temos uma grande responsabilidade, porque nos foi dado o Consolador prometido, essa mensagem consoladora, essa luz imperecível, para que nós possamos, né, utilizar da melhor maneira, primeiro nos reformando, para reformar o ambiente e o planeta que nós vivemos. Né? E Simão Pedro, ele arrematou hoje muito bem, dizendo que essa luz da verdade, ela precisa nos inspirar pela simplicidade e pela humildade.
porque o saber orgulhoso não compreende a luz, disse Simão Pedro. O saber orgulhoso não compreende a luz. E fica essa lição para todos nós nesse momento, enquanto espíritas, enquanto aprendizes do Evangelho, né, que nós possamos aproveitar essa oportunidade. O Marcos nos falou desse convite. De fato, essa mensagem é um convite, né? Precisamos aproveitar essa oportunidade enquanto a luz está presente entre nós. A luz está sempre perenemente conosco, né? Até, inclusive, no finalzinho da passagem do versículo, Jesus se oculta, né? Jesus se oculta. E muitos se perguntam, por que Jesus se ocultou? Né? Nesse momento, Jesus, ocultar é diferente de abandonar. Né? O que está oculto precisa ser revelado. Né? Nós precisamos colocar a luz, trazer a luz sobre esses ensinamentos do Evangelho e aproveitar essa oportunidade. Nós somos esses trabalhadores da última hora, nós temos que aproveitar muito essa oportunidade que a doutrina do Evangelho e do Espiritismo nos colocam na nossa vida. Era isso, amigos, que nós queríamos trazer de mensagem. Muito obrigada, Ismael. Finalizando aí, né, a gente consegue perceber que de vários aspectos a gente vai somando e todos eles vão formando, né, compondo essa grande reflexão que o versículo traz para nós de vários aspectos. Se mais alguém tiver algum contributo, alguma finalização, quiser contribuir, quem falou primeiro, às vezes quer contribuir alguma coisa, fiquem à vontade, a gente tem ainda alguns minutinhos, mas já vamos encaminhando para o final. Quer contribuir, Isabel? Vamos lá. Essa última referência que o Ismael fez sobre quando Jesus se oculta, né? No final do versículo, quando diz Jesus retirou-se e se ocultou deles. Muito, muito boa, interessante a abordagem que ele faz, mas aí aquele link que entendo que precisamos fazer. Jesus veio, orientou, explicou, ensinou, vivenciou. E agora ele precisa, como grande mestre, se afastar no sentido de se ocultar para que nós possamos usar do nosso livre-arbítrio e desenvolver os nossos potenciais e avançarmos na vivência dos ensinamentos e exemplificações que ele nos deixou. Então, não é um abandono, como disse Ismael, de nos deixar legado à própria sorte, não, mas numa questão de respeito à nossa condição e individualidade, que cada um tem o seu tempo, o seu momento de despertar de consciência, de alavancar potenciais para se tornar esse filho da luz, na sua plenitude. Então, esse é o grande momento depois do chamado. Em que posição nós nos colocamos agora que nós temos o poder da escolha na nossa mão e a responsabilidade. E agora somos convidados, né, mais do que nunca, a caminhar. Então, amigos, continuem conosco, o nosso encontro ainda não acabou. Na sequência vem Arthur Valadares falando sobre filhos da luz, para dar mais uma contribuição aí a essa reflexão que a gente já vinha fazendo, e depois na sequência também nós temos Afonso Chagas, fechando, né, esse ciclo de exposições, e depois a gente ainda tem mais uma interação de outros amigos, mas fechando as exposições ele vem retomando o início e vai falar sobre Gênesis, quando Deus disse haja luz e houve luz. Então, muito, muito obrigada a todos, um grande abraço e sigamos com Jesus, né, na caminhada.